Bem-vindos e bem-vindas a mais um maravilhoso episódio do Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. E hoje é um episódio muito especial, porque vamos falar de termos interessantes para serem usados em reunião. Porque já deve ter acontecido com você, assim como aconteceu comigo. E no final do episódio eu vou contar o meu caso, tá? Fiquem até o final, bem misteriosa para você ficar até o final. Eu vou contar como aconteceu comigo. Mas às vezes você está numa reunião e alguém usa uma palavra assim, hã? Que palavra é essa? E aí você não conhece. E você não quer mostrar que não sabe, né? Porque dependendo do tom, pode parecer que você, não está preparada. E hoje esse episódio vai fazer isso. Vai esclarecer palavras que são interessantes do vocabulário corporativo, e você vai perceber que todas elas são em inglês, para que você fale a língua do seu chefe e da sua chefe. Para que você chegue lá e fale, nossa, agora eu entendi o que ela quis dizer, e passe a usar esse vocabulário. Porque sim, vocabulário também significa poder. Você falar a palavra certa no lugar certo te dá credibilidade. E hoje a chefinha vai te ajudar com isso. Bora, que você tem muito que aprender hoje. Então, só para vocês saberem como que vai ser o esquema aqui, equipe. Eu vou falar a palavra, vou falar o que ela significa, como você usa e uma interpretação errada dessa palavra. Porque tem isso também, viu? Não significa que o pessoal usa de forma certa. Então, vou te ensinar como usar da forma bonitinha e correta no mundo corporativo, beleza? Bora lá! Primeira palavra é benchmark. Benchmark significa ver o que é a concorrência. É a comparação com alguma coisa que é parecida. Então, basicamente, é aquilo que você olha a concorrência no mercado, alguém que faz parecido ou melhor que você, e você diz que aquilo é o seu benchmark. Como que você usa essa palavra, né? Isso é importante. Você fala assim, por exemplo, o meu benchmark para essa ação que a gente vai fazer é a Coca-Cola. Então, com quem que você está se comparando? Com a Coca-Cola. Ela é o seu benchmark. Como que você usa da forma errada a palavra benchmark? Você usa da forma errada essa palavra quando você faz uma comparação genérica. Quando você não define o que você está querendo dizer. Então, no exemplo que eu usei da Coca-Cola, benchmark é Coca-Cola. Mas quando você fala assim, eu vou usar benchmark. Tá, usei benchmark. Se você não especificar o que é o benchmark, é um uso errado da palavra. E por que essa palavra funciona muito bem quando você usa em reuniões? Porque significa que você sabe o significado do contexto de concorrência e daquilo que você está mirando. É claro que você poderia falar em português também, tá? Não estou dizendo que você não pode falar, o meu comparativo, a minha comparação é a Coca-Cola. Coca-Cola, pode patrocinar aqui o podcast que eu fico feliz. Mas o ponto é o seguinte, se você usa a palavra benchmark, significa que você está inserida nesse mundo do negócio e entende o que a sua alta gestão está falando. Segunda palavra chama-se trade-off. Palavra difícil que significa que quando você tem uma opção boa, você perde alguma coisa. Então, é aquele momento onde você faz uma escolha, como é a vida, né? A vida é cheia de trade-offs. Quando você faz uma coisa, você perde em outro ponto. Como que você usa, né, no caso aqui? Você pode falar assim, olha, o trade-off entre fazer a coisa muito rápida é que a gente vai perder a qualidade do produto. Entenderam? Não tem um significado assim em português. Mas seria assim, o lado negativo de você fazer algo com extrema velocidade é que a gente vai perder um pouco da qualidade do produto. Entendeu? E aí, como que você usa da forma errada esse termo? É quando você diz que é uma solução para os dois lados, positiva. Olha, esse aqui é o trade-off, aqui vai ficar bom e vai ser barato. Poucas coisas na vida são boas e baratas, né? Começa por aí. Mas você não pode usar de forma positiva, é sempre oposto. É uma coisa boa que vai, obviamente, ocasionar algo não tão bom assim. E por que é legal usar esse termo? Porque mostra a sua habilidade de enxergar estrategicamente que tudo que tem uma coisa positiva traz o lado oculto dela. A vida é assim. Tem um episódio maravilhoso, chama-se Escolha o Seu Difícil. É o trade-off da vida. Quando você escolhe uma coisa, você deixa outra para trás. E por isso que ela é uma palavra muito boa de ser usada. Terceira palavra é um clássico que você já deve ter ouvido por aí, que é stakeholder. Stakeholder significa qualquer pessoa ou grupo que tem algum interesse no negócio. Então, não é só cliente. É qualquer um, inclusive investidor, fornecedor, a família, que é a dona da empresa, são todos stakeholders. E aí, como que você usa esse termo?
Você usa quando fala assim, olha, para avaliar a proposta de aquisição de uma nova marca, precisamos falar com stakeholders. Stakeholders que podem ser até mesmo os acionistas, no caso você, que tem uma ação de uma empresa que está listada na bolsa. Olha que interessante. Se você tem uma ação, por exemplo, da Coca-Cola, vamos deixar aqui a Coca-Cola como nossa patrocinadora do podcast, se você tem a ação da Coca-Cola, você é uma stakeholder da Coca-Cola, porque você é uma pequena dona dela. Então, stakeholder é uma palavra muito legal. E quando que as pessoas usam errado? Quando elas fazem o sinônimo de stakeholder com cliente. Não é. É um grupo muito mais amplo de todo mundo que tem relação com esse negócio. E por que é legal usar? Porque mostra que você entende que uma empresa é composta de muitos grupos de interesse. E isso é uma palavra muito conhecida no vocabulário do mundo corp e te coloca nessa linguagem mais do business, entendeu? A linguagem do business. Próxima palavra muito legal que você vai usar na sua vida pessoal a partir de agora, que chama ROI. ROI. Não é a ROI do Silvio Santos, é ROI. O que é o ROI? É Return on Investment. Que é o tanto de dinheiro que você vai ganhar a partir de um investimento que você faz. Como que você usa essa palavra, então? O ROI dessa iniciativa de marketing que a gente está fazendo, ele vai se pagar em 12 meses. Ou seja, o investimento que você vai fazer vai voltar em 12 meses. E é uma coisa legal para você usar na sua vida pessoal, que eu uso de vez em quando, que quando eu vou fazer alguma compra assim, de blusinha e tal, e eu penso em quantas vezes eu vou usar aquela peça. Eu faço o ROI daquela peça. É verdade, vida real, porque, né, gente, sou CLT, tem que fazer conta. Então eu vou comprar uma jaqueta colorida. Eu vou usar uma vez e nunca mais vou usar porque vai marcar. ROI horrível, vou usar uma vez. O investimento vai ser, comprei uma vez, usei uma vez. Agora, comprou aquela blusinha básica, maravilhosa, cor neutra. O ROI é até a blusinha furar. Você vai ter um retorno sobre investimento magnífico. Você pagou R$10 na blusinha e usou 1000 vezes. Melhor ROI do mundo. Quando que as pessoas usam errado o termo ROI? Quando aplica assim, só para dinheiro. Não. ROI significa investimento de tempo, de pessoas, de, sei lá, de qualquer outra coisa que não é só relacionado com o valor financeiro. Eu usei na blusinha. Quantas vezes eu usei a blusinha? Qual que é o ROI dessa blusinha? É uma forma de usar. E por que isso é importante? Isso aqui é assim, é a cereja do bolo para quem investe. Se você fala que você entende que o ROI, nesse ponto, nesse processo, nessa iniciativa, já veio, que o retorno do que você já investiu chegou, você tá bem na fita, seu chefe vai te amar. Agora tem outro termo muito interessante que chama-se MVP, que é o Minimum Viable Product. Esse aqui é um termo bem usado, principalmente para as startups. Então, os startupeiros aí vão concordar comigo. Porque, assim, uma empresa precisa ter um produto viável mínimo para conseguir sobreviver. E é isso que as empresas buscam. É algo que você vai fazer o mínimo possível, aquele produtinho que é um protótipo, que já dá para ser lançado, mas que já pode ir para o mercado, para que ela não perca muito tempo de investimento, né? E para que ela tenha o ROI no futuro, ela tem que ter o MVP. Aquele produto, aquela iniciativa, é um produto, na verdade. A gente está falando mais de algo que você consegue vender. Pode ser produto físico ou digital, né? Mas é aquilo que você vai fazer e que no final vai te trazer um retorno. Como que você usa? Você usa, tipo, ao invés, numa frase, né? Ao invés de esperar o produto ficar perfeito e ter sua última versão, por que não pensar num MVP? No Minimum Viable Product, antes de lançar a nossa versão final? Um erro muito comum é confundir MVP com coisa ruim ou inacabada. Não. O MVP é um produto viável, bom. É a versão completa? Não, mas ele já pode rodar e ele tá bom. Então não confunda MVP como assim, piloto, não tá muito bom. Não, é um produtinho básico, a versão básica para depois vir o premium. Mas o MVP significa produto bom. E por que você tem que conhecer isso? Se você tá no mundo da startup, você sabe o que eu tô falando, sabe até melhor que eu. Mas é legal e é interessante conhecer isso, porque significa que você compreende que às vezes a empresa não vai só ter um produto final e maravilhoso, que ela vai por etapas e lançando coisas, né, no meio tempo para conseguir sobreviver, porque no final, como que uma empresa sobrevive? Com dinheiro, vendendo alguma coisa. A próxima palavra é maravilhosa, é o pipeline.
né? Você pode pensar que alguma coisa relacionada com praia, com surf, né? É o pipe. Não. Pipeline é o fluxo de projetos, basicamente. E aí, como que você usa? Você usa assim, ó. Qual que é o seu pipeline de projetos para o próximo ano? O que você tem na fila? É fila, basicamente. O que você tem na fila? Ah, eu tenho o projeto A com a empresa X, o projeto B. É o seu pipeline. Qual que é o erro de usar a palavra pipeline? É quando você coloca só no contexto de vendas. Não é só pipeline de vendas. Você também tem o seu pipeline de vendas. Você tem o seu pipeline de desenvolvimento de produtos. Você tem o seu pipeline de projetos de marketing. Então, pipeline é uma palavra que abrange tudo isso. E é muito legal você usar essa palavra, porque significa que você entende que as coisas têm fluxo, vão acontecer e que tem coisas em paralelo acontecendo. E para você conseguir falar essa linguagem de projetos, né? Quando a gente fala em pipeline, a gente fala muito em projeto, isso fica muito legal de você conhecer. A próxima palavra eu uso bastante, mas a gente faz um uso errado em português que eu vou explicar para vocês. Follow-up é quando você acompanha algo em detalhes, né? Então, quando você fala que vai fazer um follow-up ou follow-up de algo, significa que você vai cobrar. E é muito comum a gente falar no mundo corporativo, não, faz um follow-up com a pessoa, vê como é que tá aquilo, em que pé tá. Se eu fosse traduzir assim de forma muito esdrúxula, follow-up é em que pé tá, né? E aqui no Brasil a gente fala FUP, né? Ah, vamos fazer um FUP. Gente, fora do Brasil ninguém conhece isso, não. Se você falar FUP, dependendo do inglês ou de onde a pessoa estiver, ela vai achar que você está xingando ela. Então, nunca use que está fazendo um FUP com alguém fora do Brasil. Mas aqui é muito legal, porque é o termo que a gente usa para cobrar alguém, né? Quando que você usa errado a palavra follow-up? É quando você diz que o follow-up é só como cobrar ou incomodar. Não, às vezes o follow-up é positivo. Follow-up não é só negativo. Follow-up de um projeto é a parte do processo de acompanhar como aquilo está acontecendo e não só para puxar a orelha de alguém, tá? E é muito legal conhecer porque, né, quando a gente pensa em oportunidades, elas morrem porque alguém não está vendo o que está acontecendo com aquele negócio, com aquela iniciativa. Então, follow-up, e usar essa palavra, demonstra que você conhece desse processo. A próxima palavra chama-se accountability. É uma palavra que não tem uma tradução 100% em português, mas é quando você assume responsabilidades. E ela é uma palavra muito interessante porque accountability é muito relacionada com, tipo, quem é o responsável por alguma coisa, mas não só. Ser accountable por alguma coisa significa que você é a pessoa, se o resultado for bom ou ruim. O uso errado dela é falar assim, como se fosse um sinônimo só de punição, né? Você falar que a pessoa está sendo punida, então você era accountable por isso e não deu certo e... Não, você não pode usar só no termo negativo. Você tem que usar também no sentido de, tipo, quem é o responsável por aquilo? Quem é a pessoa que a gente vai colocar no holofote caso isso for positivo? Ou vai fazer a cobrança ou o follow-up se for negativo? Accountability engloba tudo. É a responsabilização de alguém ou de uma equipe por algo na empresa para que não fique perdido. E é isso que é legal de usar essa palavra, porque às vezes tem áreas, tem processos que ficam lá, não tem dono, eles estão vagando. Ai, nossa, quem que é o responsável? Quem que é accountable por isso aqui? É o seu chefe? É a sua área? É o seu gestor? Então, a accountability vem além da responsabilidade. Vai mais no sentido de colocar uma pessoa ou um grupo de pessoas como quem vai dirigir um processo numa empresa. A próxima palavra é bonitinha. Eu gosto dela. Ela tem uma coisa assim, parece é quick win. Ó, parece que você tá falando, né? Quick win. O que significa quick win? É quando você você vence algo assim de forma rápida. Você tem algo acontecendo e você consegue fazer uma venda rápida, um processo de conseguir um cliente de forma muito ligeira. Então, é um quick win. Você joga essa daí, o pessoal fala, ó. Por quê? Porque é algo que tem pouco esforço e muito impacto. É uma palavra que você tem que usar bastante no seu trabalho e procurar os quick wins sempre na sua profissão. Já fica aqui uma lição para você. Seja o trabalho que for, tá? Procure os quick wins. Algo que você vai ter um pouco de esforço e vai ter um resultado magnífico para a empresa. Como que você usa? Você usa nesse sentido mesmo. Olha, eu tô aqui avaliando, querida chefinha, e percebi que um quick win pra gente é mudar esse processo aqui, que a gente faz em 5 etapas e rapidamente consegue virar 2 e a gente vai
dar um resultado muito bom de salvar tempo para a empresa. Olha que quick win legal, né? E aí, como que as pessoas usam de forma errada essa palavra? Para justificar, tipo, uma coisa mais superficial. Ai, nossa, vamos fazer um quick win, vai ser rápido, é bobo. Não! Os quick wins são as melhores formas e as mais criativas de conseguir mudar uma empresa ou um negócio. Porque quando você procura, as oportunidades estão ali mais próximas e numa certa superfície que você está vendo, isso pode trazer retornos maravilhosos e, às vezes, salvar uma empresa, viu? Então, o quick win é muito legal. E é interessante que você conheça, porque toda liderança espera que você busque o quick win. Que você vai lá e procure oportunidades tão ocultas e fáceis de capturar no seu dia a dia. E, por último, temos o KPI. O famosíssimo KPI, olha só. Ou KPI, né? Como a gente diz em português, que é o Key Performance Indicator. Ou o indicador-chave de desempenho. É isso aí. Você é medido através dos seus KPIs, né? E é uma métrica, são métricas para descobrir se um objetivo está sendo alcançado. Então, como que a gente usa isso? Ah, chefinha, quais são os KPIs para você entender se um vídeo do seu Instagram performou bem? Quais são os KPIs que eu uso? Quantidade de views, quantidade de curtidas, comentários. Então, quem está no mundo digital, meu Deus, coitado do pessoal do digital, só vive atrás dos KPIs, que as marcas querem saber, todas as métricas. É isso. E é uma coisa que a gente confunde e é um erro. Não confunda KPI com meta. Meta é crescer 20% no ano. KPI é quantos leads você teve para crescer esses 20% no ano. São conceitos completamente diferentes. Não vem me falar que o seu KPI é crescer 20%. Não. Seu KPI são coisas que você está observando no dia a dia para chegar na meta que você estabeleceu. E por que é importante conhecer? Pô, isso aqui é o clássico do mundo corpo. Se você conhece KPI, você tem KPIs. Você tem métricas, você já é medido. E falar KPI pode ser muito legal. E provavelmente você já se deparou com essa palavra por aí. E para terminar, um episódio longo, né? Eu quero falar o meu caso. E uma situação, foi a única da minha carreira onde eu falei que não sabia algo numa reunião. Estava numa viagem nos Estados Unidos. E aí, na reunião, o meu chefe começa a falar dos low-hanging fruits. Não, porque essa oportunidade, a gente tem que buscar os low-hanging fruits. Eu falei, meu Deus do céu, eu não trabalho com fruta. O que é low-hanging fruit? Então, o que eu fiz naquela ocasião? Eu já era uma autoridade, já era gerente, já tinha um certo conhecimento daquela área, já era respeitado por aqueles colegas, e aí eu levantei a mão numa coisa mais de vulnerabilidade, falei, desculpa, não peguei o que é low-hanging fruits. Low-hanging fruits. E aí me explicaram, olha, Thalita, low-hanging fruits são oportunidades que estão muito próximas. É uma tradução assim, é quando você vê uma árvore e você consegue pegar a fruta com a mão, é isso. Então, são oportunidades que são muito, assim, próximas de você capturar, que você faz pequenas coisinhas e vem um quick win. Olha só, tá tudo conectado nesse mundo corporativo. Então, eu aprendi que low-hanging fruit, e agora você já sabe, são oportunidades fáceis. Que você consegue capturar só de mudar uma pequena coisa, assim como é só estender a sua mão e pegar uma linda maçã numa árvore. Então, é isso, querida equipe. Como eu falei, né? Vocabulário é poder. Saber as palavras certas faz com que você tenha uma outra forma de ser avaliada no seu trabalho e que você pare de viajar durante as reuniões. E aqui eu vou dar uma dica básica, né? Se você está numa reunião e você não sabe uma palavra, pelo amor de Deus, você não precisa só ouvir o episódio da chefinha. Seja espertinho, espertinha. Dá um Google, como diria o pessoal da minha geração. Ou agora, joga numa IA. A IA vai te explicar como que funciona. Beleza? Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.